Bondoso Pai, Deus celestial, Deus de graça e de misericórdia, em qual presença nós estamos nesta noite. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos viu aqui antes da fundação do mundo. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde. Eu te apresento a igreja visível, a igreja invisível. Que o Senhor seja com cada um. Que o Senhor fale os seus corações. Amoroso Senhor Jesus Cristo, eu peço no nome do teu Filho. Ser misericordioso conosco. Nós precisamos do Senhor, somos necessitados do Senhor. Olha para a irmã Cleonice, Senhor, que o Senhor aumente a imunidade dela. Que haja uma transfusão de sangue do nosso grande Emanuel sobre as suas veias. Eu creio que tu está completando o que o Senhor começou. Eu creio completamente do meu coração e diabo no mundo tirará isso de mim. Como disse o teu profeta, ainda que eu ore em um enfermo e ele venha a falecer, eu continuarei crendo em cura divina. Ó Pai, toma esta audiência nas tuas mãos. Fala os corações, aqueles que vieram buscar a ti, que o Senhor o abençoe. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos pedido de oração aqui pelos... Já que estamos de pé, enquanto eu vou lendo, vocês abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 5, eu acho que é o versos 24. Nazareno também pede oração por ele e por sua família. O Afrânio pede oração pela família, pela libertação. Josilane que está enferma, a irmã Viviane que não está se sentindo bem, irmã Deuseni e família, Débora e família, Antonelli família, Itamar e família, Delani e família. Também nós temos oração pelo Samuel, por cura, irmã Cleide. Nós temos visitante Guilherme Cleito, acho que é Ana Paula, Ana Carolina e Rubens e Lucas. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco. Se sintam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que orem, minha garganta não está bem. Eu não iria subir no púlpito agora à tarde. Não passei bem. A garganta está muito ruim. Eu peço aos irmãos que orem por mim. Estava sentindo dor de cabeça, muita coriza. Então, Gênesis 5 e 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou.
Vamos ler outra vez. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pai, aqui estão esses pedidos em minhas mãos. Eu não posso ajudá-lo, mas eu conheço o que pode todas as coisas. O nosso grande Senhor Jesus Cristo. Toma os nossos visitantes nas tuas mãos, que o Senhor abençoe a eles. Ó Deus, e essas enfermidades, elas sejam banidas. Eu excomungo, eu amaldiçoo todo demônio, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e querido, frustra os planos do diabo nesta região. Amarra todas as forças que vêm de baixo. Eu tomo essa audiência, Senhor, a visível e invisível, debaixo da autoridade que a mim foi dada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmão. Hã? Vou falar um pouco aqui com os irmãos. A igreja noiva, a esposa, ela irá antes da grande tribulação. As denominações não crerem nisso. Também isso é esperado que não creiam. Mas a Bíblia diz que nós já fomos julgados. E se fomos julgados, então por que passariam nós pela grande tribulação? Ou qual esposo deixaria a sua esposa, numa situação como a grande tribulação? Se o mundo eles sonhasse o que é a grande tribulação, a situação do rapto já tinha acontecido. As pragas que estão para vir, as guerras atômicas que estão para acontecer. Na revelação dos 7 selos, a brecha, no parágrafo 24 diz assim: e houve um quarto capítulo, ou melhor, de Apocalipse, e nele foi revelado algo que aconteceria depois que a igreja subisse. Pois a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse, e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Veio, por consequente, a igreja não passa pela tribulação. Eu sei que isso é contrário ao ensinamento de quase todos os mestres com quem já conversei. Mas eu não pretendo discordar. Eu pretendo ser seu irmão. Não obstante, eu devo ensinar exatamente como eu posso ver isso. Se eu não fizer, eu não posso unir isto. Veja vocês, agora se ela sobe antes da tribulação, ou após a tribulação, eu quero subir com ela. Esta é a coisa principal. Assim, essa coisa, nós estamos apenas presumindo as coisas. Porque, por não ter cultura, eu tipifico. Eu olho e vejo o que é, ou tem sido no Antigo Testamento, o qual é um tipo ou sombra do novo. Em seguida eu tenho uma ideia do que é o novo. Vê?
como Noé entrou na arca antes da tribulação iniciar. Um tipo. Porém, mesmo antes que Noé, veja, entrasse na arca, Enoque subiu antes de qualquer coisa acontecesse. E Ló foi chamado para fora de Sodoma antes que uma mancha pequena de tribulação tivesse iniciado, de destruição. Mas Abraão ficou todo o tempo fora disto. Vejam, amém? Então Deus sempre lhe mostrou os seus tipos. E não há como nós se enganarmos. Amém? Agora uma coisa tremenda, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quantos de nós têm andado com Deus? Às vezes nós andamos com uma igreja, nós andamos com uma denominação, mas muitos de nós não queremos andar com Deus. Me veio algumas perguntas e eu fiquei até assim, um pouco para responder uma pergunta que me chegou, algo que é bem forte, sobre nós deixarmos adentrar aqui no tabernáculo mulheres de bermuda, de calça comprida, homens de bermuda, e eu simplesmente corri e vim ver o que é que o profeta fala sobre essas coisas. Uma outra pergunta sobre ministério, 3 anos de provação, mais ou menos isso. Mas deixa eu ver aqui e a gente segue adiante. Sobre calça comprida nas mulheres, ou de bermuda. Uma vez aqui, o diácono pediu que 2 senhoras sentassem lá atrás. Elas estavam de bermuda e elas acharam ruim e tiveram que sair do santuário. Nessa mensagem, o livro da vida do Cordeiro, eu acho interessante é que depois as pessoas dizem, os próprios membros dizem que eles dizem que foi o pastor de Montier que disse. Eles não têm coragem de dizer quem disse foi o profeta, porque eles não têm coragem de ficar com o profeta. Ele disse ontem no hospital, em Santo Edward, está no parágrafo 88, o livro da vida do Cordeiro. Ouvi um médico arrasando com uma moça lá. Ele subiu a escada onde pude apertar sua mão. Todos no hospital estavam escutando, olhando. Havia uma moça lá, usando essas roupinhas ímpias, aliás, essas roupinhas ímpias, como calça comprida. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ele diz, é uma abominação aos olhos de Deus. Nós nunca procuramos no dicionário o que é uma abominação. Tá? Mas uma tradução em português diz que é ódio ao extremo, ou aborrecimento ao extremo. É uma abominação aos olhos de Deus para uma mulher usar calça como homem. É isso mesmo. E lá estava ela andando. O médico disse um aleijadinho. Eu conheço, mas não consigo lembrar seu nome. Ele disse, você quer me dizer
que a irmã a deixou entrar nesse hospital desse jeito. Disse: pois você é uma vergonha para o hospital, saia daqui. E eu disse: rapaz, quero apertar sua mão. Certamente que sim. Disse: como foi que você chegou a passar pela entrada? Não tem vergonha de si mesmo, de entrar aqui vestida desse jeito? Pensei: ó, que coisa. Isso está escrito. Admiro um homem com coragem suficiente de chamar o que é certo de certo e o que é errado de errado, indiferente de quem seja. Está vendo? Mas a questão da decência, posso. Vocês vão me perdoar, não vão? Quero parar aqui só por um minuto. Agora acho que vou esclarecer isso um pouquinho, meu prezado e estimado amigo. Não pense que o irmão Branham está tentando ser grosseiro. Não estou. Só estou tentando dizer a verdade. E o que sei é que lá na glória, algum dia, se eu visse sua vida manchada, e então saberia que fui causa disso. Olha o que o profeta está dizendo. E sabendo que a verdade, sabendo a verdade, não a dizendo. Não porei nas suas costas aquilo que está nas minhas. Você toma as suas decisões. As nossas mulheres que se vestem assim, têm um espírito maligno. Está vendo? Há somente uma coisa na escritura que chegava a fazer isso. Era o diabo. Tirava a roupa das pessoas. Olhe, agora não estou querendo dizer que vocês sejam imoral. Não quero dizer isso, minha prezada irmã. Mas você está seguindo a tendência do dia. De tal forma, você acha que é bom porque os outros fazem isso, e você não se dá conta que é o diabo fazendo isso? Claro. A expressão, ora, isso mesmo, quero dizer que você está afastando de Deus com essa loucura. Mas nós somos muito muitos bonzinhos e patoamos com o pecado. Eu olho para mim e me vejo com uma tremenda tristeza. Eu olho para mim e me vejo assim um zero à esquerda. Porque eu vejo pessoas que têm me ouvido, como diz, um dia desse. Eu tenho citado ali a casa do irmão Mário, onde a irmã Terezinha colocou ali na área um guarda-roupa para mulheres que chegam lá de calça comprida, de bermuda, com blusa sem alça, e homens de calção. Sabe, mas isso é uma loucura. As pessoas olharão para nós e vemos que nós estamos completamente loucos, varridos, desvairados, ultrapassados, e daí por diante. Mas lembre de uma coisa, igreja: Deus vem buscar um homem e uma mulher. Deus vem buscar um Enoque e uma enoquista. Que você queira ou não. E um Enoque e uma enoquista, ele anda com Deus. Independente do que os outros falem. Por isso a igreja, os pentecostais não,
Os neopentecostais dizem que tem o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. As mulheres estão de calça comprida, elas cortam seus cabelos, tá? Estão lá falando em línguas estranhas e dizendo que aquilo não é Espírito Santo, aquilo é o diabo. O diabo corta o cabelo da mulher, o diabo põe uma calça comprida nela, põe uma saia curta nela. E para começar, né, os homens nem querem ser mais homens. Essa é a verdade. As igrejas não têm doutrina mais, acabou. Isso foi tudo por bagaço. A maioria dos tabernáculos já foi tudo por bagaço. As mulheres vão para o mercado trabalhar de calça comprida. Eu digo isso que eu vi. Ah, que desgraça. Tem uma outra pergunta, diz assim que sobre o ministério. Deixa eu ver se eu entendi. Deus prova durante 3 anos um homem quando Deus chama ele e põe ele no campo. O homem, não a igreja. Deus não prova a igreja, Deus prova o homem para aquela igreja. Tá? Eu creio que é isso, né? Jesus foi 3 anos e 6 meses. João Batista e daí por diante, tá? E aqueles homens que não aguentam aquele chicote, aquele batismo de fogo durante aqueles 3 anos, a maioria cai pelo caminho. Ou então se filia com o mundo. Na revelação dos 7 selos, o primeiro selo diz: recorde. Quando elas foram comprar, agora eu vou voltar para o arrebatamento. Recorde, quando elas foram comprar azeite, você diz, agora espere 1 minuto, irmão Brana, eu não sei a respeito disso. Quando elas foram comprar azeite, quando voltaram, a noiva havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram: deixa-nos entrar. Mas elas foram lançadas nas trevas exteriores. Agora, se você desejar um tipo daquilo, veja, no tempo de Noé, Jesus disse, se referindo a isso: agora no tempo de Noé, eles entraram na arca, porém, eles foram carregados durante o tempo do juízo. Mas aquilo não tipifica a noiva. Noé não tipifica a noiva. Noé tipifica a igreja, que ficará na grande tribulação. As denominações, elas entrarão na grande tribulação. Porque elas não querem o batismo do Espírito Santo. Eles não querem ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou preparando um culto sobre o nome. E aonde está o nome? O nome não está no céu. O nome não está em Deus. O nome está na esposa dele. Porque todo o poder nos céus e na terra está no nome. E ele disse: eu vos dou. E eu vos dou. Enoque tipificava a noiva. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu. E se tornou um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus. Com fé do rato, apenas começou a andar e subia ao céu e foi para casa sem nem mesmo ter provado da morte. Nunca morreu de modo algum. Que coisa, hein? Este é um tipo de
nós, os que estivemos vivos e permanecemos, não impediremos ou estorvaremos aquele mesmo tipo de pessoa que estão dormindo, que caíram no sono por causa da idade humana, no estado da era humana. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos, eles estão dormindo. Amém. Eles estão dormindo, não mortos. E a única coisa que se necessita é que o noivo os desperte. Sim, e nós que estivemos vivos e permanecemos, não impediremos aquele que já foram dormir. Pois a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivemos vivos e permaneceremos, seremos tomados junto com eles e encontraremos o Senhor nos ares. E o restante dos mortos não tornará a viver por 1000 anos. Aí está você. Eles passaram pelo período da tribulação, que foi isso como Enoque. Você sabe, Noé observava Enoque, pois quando Enoque desaparecesse, ele sabia que o julgamento estava à mão. Ele ficou ali pela arca. Mas Noé não subiu. Ele apenas foi levado um pouquinho e viajou sobre as tribulações. Ele foi levado através de um período da tribulação para sofrer a morte. Vê? Mas Noé foi carregado. Enoque foi transladado sem a morte. Um tipo da igreja sendo levantada com aqueles que dormiram para encontrar o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levado para o período da tribulação. Eu mesmo nada posso fazer em relação a isso. Enoque raptado, sem ver a morte. Amém? Então não há tal coisa da igreja do Senhor Jesus Cristo. É que alguém acha assim que a arca estava tudo bem. Tá? As pessoas acham que ali na arca estava tudo bem. Você poderia imaginar um barco numa inundação de toda a terra, aonde os raios, relâmpagos, ondas jogavam aquela arca de um lado para outro. Os próprios filhos de Noé estavam com medo. Imagine o sufoco que aquelas pessoas, aquelas 8 almas passaram ali dentro, tá? Naquele período de 40 dias de chuvas. Você pode imaginar? Você pode imaginar a grande história do século que foi o Titanic? Em tecnologia, bem superior à Arca de Noé. E hoje está no fundo do mar. A tribulação que aquelas pessoas passaram. Essa mensagem Apocalipse, parte 4, ele diz: agora como foi nos dias de Noé, homens inteligentes, homens sábios, com seus poderes atômicos e tudo, eles podiam construir pirâmides, e enfim, e assim por diante. Como foi naqueles dias, assim também será. Mas as obras seriam encurtadas neste dia, porque haverá um rapto de pessoas que serão tiradas, como Enoque. Haverá pessoas que serão transportadas. Estamos naquela classe nesta manhã. As pessoas que serão transportadas, como foi Noé através do dilúvio. Mas recorde, antes, não esqueça isso,
antes mesmo de uma só gota de chuva cair, antes de haver uma só coisa no céu, antes de Noé mesmo ter completado a arca, Enoque foi levado para casa. Enoque foi raptado sem a morte. Simplesmente começou a andar um dia, e a gravidade perdeu sua força sobre ele, e ele sentiu o pé um pouquinho mais alto, e outro pé um pouquinho mais alto, e outro pé um pouquinho mais alto, e a primeira coisa, você sabe, ele disse: adeus, mundo. Simplesmente subiu em direção à glória. E quando Noé olhou ao redor e não pôde encontrar Enoque em nenhum lugar, ele olhou ao redor e ele não sabia para onde Enoque havia ido. Então ele disse: agora é hora de começar a construir. Vê? E ele começou a trabalhar na arca. Agora você veja bem, porque Noé representa os remanescentes, né, os judeus, né, que vão estar aí num período atômico e tudo mais. E interessante é uma coisa que nos dias, quantas pessoas tinha naqueles dias? Porque Jesus foi ao inferno e encontrou multidões. Está escrito em Pedro que foi as pessoas que não se converteram na mensagem de Noé, que não ouviram a Enoque. Quantas pessoas? Então você veja bem, naqueles dias, nós dizemos foram salvos 8, através das águas. Mas, de toda aquela multidão, só um entrou no rapto. Só um entrou no rapto. Se o arrebatamento desse hoje, quanto subiria daqui dentro hoje? Você deveria pensar sobre isso. Veja se seu pé está cada dia mais alto, se ele não está ficando mais baixo. Veja como está o engodo religioso, da mesma forma que estava nos dias de Noé. Veja todas as religiões, todas as igrejas completamente se unindo ao catolicismo. Porque está escrito Apocalipse 17 e 18. Eles têm que se unir, senão eles não vão existir. Mas eu sei que Deus tem algum Enoque e alguma enoquista. Homens e mulheres que se param pela palavra. Não se para pelo um dogma, mas pela palavra. Somente a palavra tirará você daqui. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quer dizer, Enoque andou na palavra. Enoque não lambia a palavra. Enoque não se filiava à palavra. Ele andava na palavra. Ele não fazia o seu caminho. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Isso é muito contrário a nós hoje. Por isso muitos de nós, felizmente, misericórdia do que eu vou dizer, vai entrar na grande tribulação. Nessa mensagem, o livro da vida do Cordeiro, ele diz assim: agora antes do período da tribulação viesse, primeiro Enoque, ou Noé foi o tipo que continuou com a virgem adormecida, mas Enoque foi trasladado pouco antes da tribulação vir. Mas Enoque foi trasladado pouco antes da tribulação vir, e Enoque foi tomado, e não foi achado, pois Deus o tomou. O tipo da ida da igreja. E Noé observou quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. Nem isso a igreja vai ver.
A Bíblia diz, havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, 5 eram loucas, quer dizer, nécias. E todas eram virgens, cada uma delas, mas 5 eram sábias, e tinha azeite em suas lâmpadas, e foram ao encontro do noivo, e o noivo veio, e as que tinham azeite entraram. Veja, a transladação, e com o noivo, mas aqueles que foram deixados, vieram e também queriam entrar, exatamente como os que vieram e bateram na porta da arca. Noé, deixa-nos entrar, mas Deus fechou a porta. E ó, amigo meu, um dia deste, Deus vai lhe dar a sua chamada final. Então a porta vai ser fechada entre a misericórdia e o julgamento. Não fique de fora. Entre agora enquanto pode. Não dê atenção para o que o mundo diz. Entre em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então esta virgem sábia foi embora na transladação. E esses outros que vieram bater na porta, o que aconteceu? O que sucedeu? A Bíblia diz, foram lançados nas trevas exteriores, onde havia pranto, lamento e ranger de dente. Israel, quando o período da tribulação chegou no Egito, não havia uma coisa que veio ao Egito, os israelitas, porque eles estavam no lugar provido por Deus, estavam em Gósen, nenhuma tribulação mesmo, está vendo? O resto deles estava na tribulação, mas estes não. Agora todas essas coisas, sendo sombras, elas têm tipificado alguma coisa. E então quando vemos a previnda do Senhor, vemos como o povo andou naquele dia, e vemos como o povo se tornou obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. É assim que é hoje. Os homens andam segundo suas próprias consciências ímpias. Tornou-se a coisa, desculpe essa expressão, minhas irmãs, mas chegou um ponto de verdadeira decência moral, ser uma coisa quase do passado entre o nosso povo. Que coisa, hein? Eu vou até olhar quando essa mensagem aqui. (56) essa mensagem foi pregada. Olha como ela está tão viva. Olha o que ele diz. Isso envergonha. Entre o seu próprio povo. Que situação está a igreja hoje? Obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos que amigo de Deus, mudanos, com suas televisões imundas, suas novelas imundas, seus filmes imundos, seu futebol imundo, seus pregadores imundos, suas pregadores prostitutas, obstinados, orgulhosos, uma Bíblia debaixo do braço, uma mensagem na outra, eu sou cristã. Até aonde? Deixa eu terminar. Acho que sim aqui. Deixa eu pegar essa mensagem aqui, o arrebatamento. Já vou terminar. Agora nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Agora todos os demais 6 homens
antes deles morreram. Porém, Enoque foi transladado, Enoque foi arrebatado. O sétimo, mostrando o que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja. Todos sabemos disso. Estamos na era de Laodiceia. A pior era que existe. Como disse o nosso profeta, 7 demônios maiores dentro desta era. Desde a era de Paulo, que começou quando tirou o amor do coração dos crentes. O amor esfriou. E agora, esse grande espírito religioso, sedutores, de pessoas sedutoras, de homens e mulheres sedutoras. Mas Deus, como na sétima, Ele prometeu o sétimo mensageiro, do capítulo 10, versículo 7 de Apocalipse, e que Ele restauraria os nossos corações de volta à fé apostólica, e nos levariam de volta. Algumas pessoas dizem que nós adoramos a este homem. Nós não adoramos a homem nenhum. Nós só adoramos um ser. Esse é o grande, supremo, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora o que Deus prometeu, Ele deu para nós, para que nós não entramos na grande tribulação. Ele pode dar um Enoque nos dias de hoje, que pode andar com Deus, que poderia ver os pensamentos de Deus e trazer para a sua noiva, para a sua esposa, para que não ficasse nessa confusão religiosa que entrará na grande tribulação. As virgens nécias, que não querem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é falar em língua. Eu creio que falo mais língua de qualquer um de vocês aqui. Isso não diz que eu tenho o Espírito Santo. O homem com o Espírito Santo, ele vive nessa palavra aqui. Eu tenho o dom de visão, não diz que eu tenho o Espírito Santo. Dons é um presente que Deus dá a você. E o ensino religioso lança essas coisas na grande tribulação. Mas graças a Deus, que Deus deu o homem pobre, ali de Kentucky, nos Estados Unidos, e de 1933, do Rio Ohio, na presença de 4.000 pessoas, quando a bola de fogo apareceu no céu, e uma mulher, uma ensinadora, professora da igreja batista de Baiô, que essas crentes vagabundas que tem hoje, vão para as praias, vão para as piscinas, esses crentes vagabundos nu. E ela estava razoando, porque o nosso profeta estava batizando as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? E quando aquela bola de fogo explodiu, e aquela voz veio, e disse assim como João Batista, precursor minha primeira vida, a tua mensagem precursarás a minha segunda vida. E aquela professora se assustou-se com a voz. E a lancha dela foi para frente. E ela bateu com sua cabeça na lateral do barco. E ficou tetraplégica imediatamente. Simplesmente que o profeta disse: não faça isso. Você com essas roupas índias, não de respeito, nós estamos no culto batismal.
Oh Deus, oh Deus, tenha misericórdia desse povo. Oh meu Deus do céu, soubesse o que é que está para vir. Estão pregando aí que estão dizendo que a marca da besta é um chip. São todos mentirosos, filhos de Satanás. Eu lembro quando eu comecei na Assembleia, disseram que a marca da besta era o código de barra. O pastor pulava, jogava fogo no chão. E o povo creram naquilo. O código de barra passou. Depois disseram que era o CPF. CPF passou. Depois disseram que era o cartão de crédito. Cartão de crédito passou. Agora estão dizendo que é um chip, vamos botar na tua mão. Oh diabo, igreja, abra seus olhos para não entrar nessas tonteiras religiosas. A Bíblia diz que é uma doutrina na tua testa. Testa quer dizer mente. E o sinal da mão é quando tu concorda com aquela doutrina. E não há doutrina que matou mais gente no mundo do que essa doutrina de Santíssima Trindade. Somente a Igreja Católica. Somente a Igreja Católica. Eu estou falando de Lutero, porque Lutero também matou aqueles que não criam na Trindade. Mas somente a Igreja Católica matou 68 milhões de cristãos, porque não cria. Em 1985, agora aconteceu, está com 5 anos, foi condenada 2 freiras na Islândia, porque no hospital católico, tá? Quando elas iam orar nos enfermos e mandava que o povo lá, tá? Cresce na doutrina católica, e aqueles que não criam, elas matavam 2 freiras e chegaram a matar 500 pessoas. Doutrina de Deus que mata, que causa tanto ódio, que causa tanta divisão no povo. Me diz qual foi um dos apóstolos que pegou a Trindade? Qual foi um dos profetas que ensinou a Trindade? Mas eu digo, quem ensinou a Trindade foi Constantino, um papa pagão. Tá? Mulherento. Um dia de manhã, ele estava na igreja evangélica. À tarde, ele estava na macumba. À noite, ele estava na igreja católica. Enfiou isso de garganta abaixo. Quem não aceitasse essa doutrina, tá? Iria para o paredão. Quantos dos nossos irmãos, nossas irmãs foram estrupadas, foram cortadas pelo meio? Quantas crianças foram tiradas das barrigas das nossas irmãs? Ao punho de espadas, por não aceitar essa doutrina. Você não sabe o que é isso, você não sabe onde é que está pisando. E essa porcaria, essa desgraça de grande tribulação está às portas. Eu sei que esse tabernáculo será fechado. A ameaça tem chegado sempre. Cuidado com sua vida. E quem está me ameaçando aí não é pessoas do mundo, não. São aqueles que se profetizam ser cristão. Eu estava no aeroporto, eu pensava que aquele homem ia me agredir ali dentro do avião. O cara olhou para mim de um jeito tão horrível. E eu sei que ele estava me conhecendo. Oh Deus. Agora a 7ª era da igreja recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi transladado, porque ele não foi achado, Deus o tomou. Porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém a noiva do tempo do fim será chamado para fora, o arrebatar, sem morte,
será chamada na 7ª era da igreja. O que nós estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Esse é o problema nosso. Quantos leram a Bíblia hoje? Quantos leram uma mensagem hoje? Está vendo como a coisa fica? Futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Sim, Noé era um tipo remanescente que atravessou, não o grupo transladado. Enoque, um homem, foi no rapto antes que as águas caíssem, mostrando que a igreja não entra na tribulação, ou nada ao seu redor. Enoque foi transladado, um homem. A igreja pode ser um grande número, mas a noiva será um pequeno grupo. Disto constituiria a noiva. Agora, a igreja talvez seja o grande número. A igreja é grande. Você olha o tamanho da igreja universal do Reino do Engano. Até profecia bíblica elas estão cumprindo. Aquele que construiu o templo de Salomão é falso. Olha os Romualdo da Silva aí, com suas fazendas. Olha as orações desses demônios que terminam no bolso do povo. Olha tudo que o povo crente está fazendo hoje é para morar aqui na terra. Eles querem morar nessa terra maldita, cheia de violência, cheia de desrespeito. Você não tem onde criar seus filhos. Os governos não prestam. Como nós ouvimos aqui, estão tudo entregue ao diabo. Nossa governante é uma homossexual. Entende isso? E quantos aqui foi votar nela? Que vergonha! Pode me botar o TRE, pode abrir processo contra mim. Mas eu não bebo dessa água imunda que está aí. Oh, Deus. Ela é grande, a igreja ela é grande. Eu estava na fila para fazer um pagamento. E eu não gosto de estar conversando. Eu gosto de ficar ali cantinho, no meu cantinho. Ali, eu gosto de ficar quieto. E ali tinha uns crentes. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Aquelas irmãzinhas, tudo cheio de pecado. E eu quieto. E ali chegou um. E disse. Ó irmão. Pai do Senhor, o irmão congrega onde? Não, congrego na igreja fulano. Na Caninana. Congrego na Caninana. Irmão, o tamanho da igreja mostra o tamanho do Espírito Santo. Aqui não me encheu, meu irmão. Eu me virei para ele e disse, vocês estão perdendo. Ele olhou assim para mim e disse, como? Se for medir o tamanho do prédio pelo Espírito Santo, vocês perdem muito feio para a igreja católica. E aí se calaram. O fogo foi embora. E ficaram quietinhos. E quando eu paguei, eles ficaram lá. Eles deveriam, eu estava atrás deles. Eles ficaram lá e eu peguei, paguei e fui sair. Aí eu olhei bem rápido. Aí eles estavam começando a se virar de novo. Bando de galinha! Galinha de granja, pior que tem. Eu vou terminar. Ele disse assim, nos convém cumprir toda a justiça. Nos dias de Enoque, pouco antes do dilúvio, quando Enoque olhou e viu Noé construindo aquela arca, Enoque era um profeta, Enoque sabia que ele era um tipo. Ele sabia que antes do dilúvio chegasse, que ele tinha que dar um exemplo. Então, uma tarde, que lhe convinha dar um passeio, com Deus. E de alguma forma, aquele dia, ele mudou seu caminho. É bom você fazer hoje isso. Muda teu caminho, irmão.
E em vez de ir ao redor da colina, em vez de estar nesses credos denominacional, nessas colinas, que aí estão, das portas largas, vem como estáis e permaneça. Igual uma mocinha, cheia de pecado, chegou para o irmão Zé e disse assim, a coisa da minha música, tem uma música daquela música. Entra na minha casa. Aquele elemento, você sabe onde é que ele estava quando ele estava gravando aquilo? Ele estava gravando, ele é compositor daquele grupo só para contrariar. Ele estava gravando outras músicas para aquele grupo. Vai para esse show gospel. Outro dia ali a Assembleia dos Homens estava fazendo uma cruzada aí trouxeram um jovem do rap. E eu vou dar um tiro na cara do demônio. E Satanás só olhando para ele. Eu disse, ô bichinho, eu já te acertei há muito tempo. Você acredita nisso? As pessoas acham que isso é cristianismo. Eu acho que nem nós é cristianismo. Não vou mentir. Deus sabe disso no meu coração. Eu acho que nem nós é cristianismo. Ainda estamos longe. Nossas irmãs ainda estão dentro das roupas de salsicha. Salsicha? Salsicha? Bem apertadinho. Nossas filhas veem um homem na rua e no outro dia se deita com eles. Nossos filhos não são os melhores na escola. Hein? Ainda tem uns crentes malandros que colocam um fio lá de trás da televisão. Tem uns crentes que vão aí nessas feiras livres e compram DVD pirata de filminho, de porcaria. Chegou uma pergunta ali. Pode alguém que está se conhecendo andar de mão dada? Um casal, dois jovens. Como é que ele vai pegar na mão dela se ele não é o esposo dela? Começa a pegar na mão e vai subindo. O profeta disse: tu pega a mão daquela mulher quando tu é o esposo dela. Se tu beija aquela mulher, aquela moça, vocês dois estão em fornicação espiritual. E fornicação, nenhum fornicário entrará no reino de Deus. Está escrito isso em Apocalipse. Paulo falou sobre isso. Beijo é sexo. Quando as glândulas masculinas e as glândulas femininas se juntam, isso gera sexo. Ou nós temos um povo puro, ou seremos igual que Pedro disse, que o sujo se suje mais. A porca voltou para o lamaçal. Eu só sei de uma coisa, não sai um glória a Deus, nenhum aleluia, nenhum obrigado, Senhor Jesus. E é que eu não estou pregando, minha garganta não está ajudando. Eu sei que está ruim aí na cadeira. Vai fazer o quê? Em vez de ir ao redor de colina, ele tomou a estrada do rei. É isso que nós devemos fazer. Tomar essa grande estrada. E ele simplesmente continuou andando. E eles não o encontraram, porque ele não estava.
mas ele teve que andar subindo a estrada do rei. Ó Deus, deixa ser como Enoque. Quando a hora chegar que eu possa tomar o caminho, deixa eu encontrar a estrada do rei. Eu posso ver Enoque, como ele sabia o que aconteceria, pois ele era um profeta. Ele sabia o que aconteceria. Então eu posso vê-lo dando um beijo de adeus na sua esposa e dizendo: querida, te verei mais tarde. Tomou seus filhos e o beijou, despedindo. E foi até seu filho casado e sua filha casada. E os beijou, se despedindo. E disseram: para onde o Senhor vai, papai? O Senhor vai sair para dar uma voltinha? Sim, vou dar um passeio. Mas naquele dia ele tomou um velho caminho habitual. Ele tomou a estrada do rei e seguiu para a glória. Era necessário que isso acontecesse. Ele não queria partir, mas mesmo assim lhe convinha cumprir toda a justiça, porque ele era um tipo da igreja hoje. Ele era um tipo da igreja que dá um passeio no entardecer. Em um daqueles entardecer, nós atingiremos o rei e partiremos para longe. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficarmos quietos. Vamos fechar os nossos olhos. Deus abençoe os irmãos lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Luziane, Francisco e filhos estão em conexão. Deus abençoe a irmã Marley. Nós temos conexões em Porto Alegre, também em Rio Grande do Sul. Nós temos conexões em Novo Hamburgo, Fortaleza. Deus abençoe pela humildade. Com seus olhos fechados, tem você caminhado com Deus? Olhe bem para dentro de você, não se engane a si mesmo. Tem você caminhado com Deus? No entardecer, ao único que é digno de receber a honra e a glória. No entardecer você anda com Ele? A força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos ao Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, só a igreja. Rei eterno e imortal, Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos ao Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe os irmãos de Porto Alegre. Deus abençoe. Se alguém no nosso meio ou na audiência invisível que não tem andado com o menor que andou, se você deseja vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Com nossos olhos fechados, com nossos olhos fechados, você tem andado com o menor que andou, ou você tem colocado seus olhos nas televisões, ou você tem confiado nos credos. Nós iremos orar por você. Se tem alguém no nosso meio aqui que nunca foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e deseja ser batizado, venha à frente, nós também nos iremos orar. Se você não deu um passo ainda para Jesus, se você não é batizado com o Espírito Santo, aleluia, e você não quer ir para a grande tribulação, você tem que ser selado com o Espírito Santo. Como nós ouvimos esta noite, a porta vai ser fechada entre a misericórdia e o juízo. Quantos crentes estavam batendo ali naquela arca? Abre, Noé. Abre, Noé. Tem mais alguém? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha dele.
Eu peço aí em Novo Hamburgo, o irmão Mário vá para frente aí no púlpito. Aleluia. Você que está também aí diante do seu computador, você foi humilde o suficiente para conectar essa parte. Quem entrará você no eterno estendeu, você já viu que de luz, você estendeu esse santuário até seu lar. a contemplar a cruz. Se você quer fazer isso também, Neste mundo faça, meu irmão, minha irmã. em flor, Nós somos irmãos. quem ouvirá o Salvador Jesus? Somente os Enoque não entrará na grande tribulação. Graça e poder do além. Aleluia. Não endureça seu coração quando Ele te chama. O bem, mas seu coração não sente a salvação. Quem entrará na muito feliz mansão? Quem ouvirá dos anjos a canção? Quem saudará a santa multidão? Quando além do mar a praia enfim chegar, quem transportar as portas de Sião? Lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão no céu habitação. Verei Na muito feliz mansão. Tem mais alguém que gostaria de sair do seu canto? Eu só estou convidando os que não têm andado como Enoque andou. Você quer ser uma enoquista. Você quer ser um Enoque que anda com Deus. Anda no caminho de Deus. Não no seu caminho. O seu caminho é areia movediça. Seus pensamentos é areia movediça. Sua doutrina é areia movediça. Olhe para você mesmo. Você tem andado como Enoque andou? Andar com Deus. Eu estou com minha mão levantada. Você quer vir à frente? Como Enoque veio à frente. Aleluia. Nós iremos orar. Nós iremos orar agora. Amoroso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra nesta noite. O Senhor enviaste aos nossos corações. Agora, Pai, eu te peço por essas pessoas que vieram, Senhor, até esse altar. Que o Senhor perdoe, ó Deus, os seus pecados. Que o Senhor tenha de misericórdia de cada uma delas, que elas possam, Senhor, andar em santidade contigo a partir desse dia, que elas recebam de ti, Senhor, a misericórdia sobre suas vidas, que o Senhor tenha de compaixão, Senhor, delas e de nós. Ajude, Senhor, a tua igreja, ajude o teu povo, Senhor, cure, Senhor, os enfermos que houver no nosso meio.
Abençoe, meu Deus querido, aqueles, meu Pai querido, que estão ouvindo através da internet. Que o Senhor adentre, meu Deus querido, nos corações de cada um. Ó Senhor, no nome soberano de Jesus Cristo, eu levanto as minhas mãos em favor da irmã Cleonice, Senhor. Que o Senhor cure ela. Que o Senhor, meu Deus, dê a sua vitória. No nome soberano de Jesus Cristo, ó Pai amado. Assim nós te rogamos todas as tuas bênçãos nesta noite. No nome soberano de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Deus abençoe aos irmãos. Amanhã, após a oração, após o culto de oração, tem reunião com os auxiliares, os obreiros. No domingo, as mães, mande seus jovens para o cultinho da tarde, às 4 horas. Eu creio, se Deus me ajudar, eu vou estar com eles domingo à tarde. Deus abençoe a cada um. Vão com Deus e, por favor, não conversem aqui dentro.